Boa noite, meus queridos da comunidade CF, Revolução Abrindo Mentes, e aqui estamos para a aula 6.1. Vou tentar falar um pouquinho mais baixo e mais longe. Eu estou com o meu celular aqui do lado, estou ao vivo. Estou gravando essa aula porque estou recebendo muitas perguntas no Instagram, né, e também no Facebook, perguntando como que funciona o Close Friends, como que funcionam as aulas. Né? Então aqui uma leve introdução de como que funciona o Close Friends. Hoje nós estamos com 23 integrantes da comunidade e nós temos aulas de segunda, quarta e sexta. Né? Então nós estamos no módulo 1, que é a cinesiologia básica. Né? Nós vamos falar sobre praticamente todos os músculos, os grupos musculares, que tem 19 aulas. Nós estamos indo para a sexta aula, e sempre a aula de segunda-feira é uma introdução da musculatura ou do grupo muscular, que nós vamos estar abordando o tema sobre a cinesiologia em cima desse grupo muscular, na semana toda, segunda a sexta, sendo aulas segunda, quarta e sexta, né, gravadas e disponíveis para vocês que estão na comunidade CF e recebem o chamado para me chamar lá no número disponível para vocês. E dia de terça e quinta nós faremos, eu abro a caixinha de pergunta para vocês, né, e vocês tiram as dúvidas em cima das aulas que foram disponibilizadas para vocês, sendo que pode acontecer de vocês darem sugestões, como já aconteceu, para que eu possa estar gravando vídeos em cima dessas sugestões, tá? Então fica aqui, eu não vou me comprometer mais de mandar abraço, porque eu já perdi para quem que eu mandei, para quem que eu não mandei. Então aqui, meu muito obrigado para todos que estão na comunidade. Vamos continuar fazendo a diferença, vamos continuar divulgando, vamos continuar fazendo essa corrente do bem, que está muito bacana gravar essas aulas com vocês, a interação está muito boa. Estou sentindo ainda um pouquinho de falta, um pouco, eu acho que de timidez de vocês aí no dia das perguntas, que são terça e quinta. Então espero que vocês mandem mais perguntas, tá? Porque, como vocês sabem, dúvida gera conteúdo. E vale relembrar, como eu já falei na primeira aula aqui para vocês, não existe pergunta ignorante. Ignorância é não se perguntar quando se tem dúvida, tá? Dado o meu recado, vamos começar. A gente está ao vivo aqui, estou com o celular aqui do lado, então tem algumas pessoas assistindo. Então vocês que estão assistindo ao vivo, esse vídeo não vai ficar gravado, é só para vocês entenderem como que funciona a introdução. Tá? Então primeiro eu começo, como o tema dessa semana é quadríceps, eu começo falando sobre a anatomia do quadríceps. Então a sua inserção proximal, a sua inserção distal e as suas ações nas articulações, e o que isso implica na cinesiologia, na anatomia em movimento, tá? Então preparei uma aula bem bacana para vocês. Então vamos começar falando aqui do quadríceps, né? Até coloquei, mudei o meu cursor, olha o tamanho que ficou. Coloquei um rosinha, né? Vamos começar falando aqui do vasto lateral. Como vocês podem ver, quadríceps, né? Aquela musculatura anterior da coxa, né? Que compõe a parte anterior da coxa. O vasto lateral, como o nome já diz, na parte lateral do fêmur. Então ele pega desde a borda anterior e inferior do trocânter maior, né, em toda a extensão, a sua inserção superior, toda a extensão aqui do fêmur, até se inserir aqui na borda medial superior da patela, e por meio do tendão patelar ele se insere também na tuberosidade da tíbia aqui embaixo. Como é um músculo monoarticular que cruza apenas uma articulação, a sua ação é apenas de extensão do joelho, ok? Vamos para a segunda musculatura. Então aqui eu circulei para vocês para ficar mais fácil, né? A origem dá para ver bem pegando toda a extensão lateral aqui do fêmur e com sua inserção na parte superior lateral da patela, tá? Então vamos agora para o vasto medial, um músculo muito importante que nós vamos bater pesado em cima dele essa semana, principalmente
por causa da condromalácia que nós vamos estar falando na quarta-feira, na aula de quarta-feira, que é um desconforto, uma lesão bem comum que acontece tanto nos côndilos femorais como na patela também, tá? Então, como vocês podem ver, o vasto medial, ao contrário do vasto lateral, ele pega mais a parte interna do fêmur, se inserindo, né, ali na parte abaixo também, um pouquinho mais abaixo do que o vasto lateral, né, pegando toda a extensão medial do fêmur, até se inserir na borda superior medial da patela, ao contrário do vasto lateral. E também vocês vão ver que toda a musculatura do quadríceps tem a sua inserção na tuberosidade aqui da tíbia através do tendão patelar, tá? E como assim o vasto lateral, o vasto medial também é um forte extensor. Porém, no próximo slide nós vamos ver outra ação muito importante e fundamental para o vasto medial, que é uma musculatura que tende a se inibir quando a cadeia posterior aí da coxa está encurtada, ok? Seguindo aqui, então aqui está a sua origem, a sua inserção. Seguindo aqui, nós temos um vasto intermédio. Pessoal, lembrando, essa aula que vocês estão vendo aqui ao vivo fica disponível, eu vou disponibilizar pelo Google Drive ou pelo WhatsApp para a comunidade CF, para todos os integrantes da comunidade CF, tá? E mais profundo, nós temos o vasto intermédio, né? Que ele pega aqui 2/3 superiores da parte anterior do fêmur, né? Então, se a gente pôr aqui, ó, ele pega 2/3 a sua inserção superior, logo abaixo do trocânter maior também, assim como o vasto lateral, e a sua inserção inferior na borda medial superior da patela, né? E por meio do tendão patelar na tuberosidade da tíbia, ok? E sua ação, como também é apenas monoarticular, ele cruza apenas a articulação do joelho, ele só tem influência no joelho, então ele é um forte extensor do joelho. Então aqui, esses 3 músculos que compõem o quadríceps, né, são todos monoarticulares e são todos extensores do joelho, tá? Porque responde apenas a uma articulação. E por último aqui, nós temos o reto femoral, que diferente dos outros músculos, nós temos a inserção dele superior na espinha ilíaca antero e inferior, né? Então, você já sabe aqui, diferente dos outros que se insere superiormente na parte superior do fêmur, esse daqui cruza também a articulação coxo-femoral e desce, né, seus feixes verticais, desce até a face superior da patela. E também, como assim os outros músculos, ele se liga através do tendão patelar na tuberosidade da tíbia, tá? E como esse músculo é multiarticular, nós temos a ação sobre o joelho e também sobre o quadril. Então ele é um forte extensor de joelho, flexor de quadril, e numa cadeia cinética fechada, quando ele se encontra, por exemplo, encurtado, ele é um forte antiversor. Então ele faz a inclinação da pelve, quando a pessoa faz, principalmente mulher, né, empina o bumbum, né? A espinha ilíaca antero superior e inferior se desloca para baixo, enquanto a espinha ilíaca posterior superior se inclina para cima, certo? Feita a introdução da anatomia, vamos aqui para o ângulo Q. Para quem não conhece, o ângulo Q é o ângulo quadricipital. A Esther explicou no bônus 2 da semana passada, no qual nós falamos sobre adutores, muito bem sobre o ângulo Q. Nós precisamos nos atentar o que sobre esse ângulo. Esse ângulo não é o ângulo que gera as lesões. Esse ângulo é só para a gente saber o quanto de tração lateral eu vou ter na minha patela, que isso pode vir a prejudicar o meu joelho, né? Então, nós temos alguns ângulos, só reforçando o que a Esther falou, alguns ângulos dispostos aí, pré-determinados para mulheres, que são de 12 a 16 graus, né? Desculpa, de 15 a 17 graus, e para homem
de 12 a 15 graus, certo? Então, aqui tem uma ilustração. Então, como que esse ângulo Q é traçado? Ele sai da espinha ilíaca antero-superior, numa projeção vertical até a patela, certo? E uma outra linha vertical em cima da tuberosidade da tíbia. Então, esse cruzamento aqui tem que dar um ângulo para a mulher aproximadamente de 15 a 17 graus e para homem de 12 a 14, 15 graus, que é o aceitável, certo? Então, aqui eu só especifiquei para ficar mais fácil. E aqui um exemplo de uma aluna que, quando começou lá na academia, tinha um ângulo quadricipital aumentado devido ao quê? Ao excesso de pronação. Então aqui nós temos o quê? Um valgo do pé dela, né? Então nós temos um pé em valgo, que é aquele pé plano, certo? Aqui no retropé dela, na subtalar, que faz com que ela gire internamente a tíbia, gire internamente o fêmur também, né? E isso, com um quadril mais largo, faz com que esse ângulo quadricipital seja aumentado. Então aqui a gente conseguiu recuperar o arco plantar dela e este ângulo foi diminuído e reduzido a 15. Então aqui nós tínhamos um ângulo maior do que 20 graus e aqui a gente tem um ângulo 15 graus. Como vocês podem ver, fica uma coisa mais harmônica. Só para vocês entenderem a introdução aí do ângulo Q, certo? E para a gente finalizar, nós temos aqui, como eu falei para vocês, o vasto medial é um músculo muito importante. Nós vamos ver agora o porquê. Nós temos os feixes quase na vertical. Vamos considerar esses feixes falando do vasto medial, viu, pessoal? A musculatura interna da coxa ali, que pega a parte interna do fêmur, desculpa. Né? A musculatura interna da coxa são os adutores que nós vimos semana passada. Então aqui nós temos os feixes verticais, né? Que faz a tração na extensão do joelho, e os feixes ou as fibras oblíquas, que elas se encontram aproximadamente, aqui se a gente traçar uma linha reta aqui embaixo, aproximadamente 55 a 60 graus segundo Newman, certo? E esses feixes é o principal feixe do quadríceps para que a gente tenha o quê? Um centramento articular do meu joelho, para que meu joelho não sofra as pressões, as compressões durante exercícios de flexão de joelho, tá? Então aqui só para vocês entenderem, uma ilustração, esse pontilhado preto aqui é onde a patela deveria estar, e aqui é onde a patela está. Então nós temos uma luxação patelar, que nós vamos estar falando, aprofundando mais na quarta-feira, certo? Falando de condromalácia e a importância da linha mecânica, e é onde a patela deveria estar. Então, se eu faço uma contração do quadríceps, seja na cadeira extensora, seja no leg press, seja no agachamento, né, onde eu tenho uma flexão e extensão do joelho, né, o que acontece? Os vetores de força do reto femoral, do vasto lateral e do vasto intermédio, tudo traciona a minha patela lateralmente. Para isso, por isso que eu falei a importância que eu tenho os feixes oblíquos do vasto medial, porque eles são os únicos que medializa a patela, são os únicos feixes responsáveis por medializar a patela, e infelizmente são os primeiros feixes a entrar em inibição quando eu tenho o seu antagonista encurtado, como o isquiotibial. Por isso que a pessoa, quando vai fazer um leg press, ela fala que não está sentindo a parte. Você pergunta para ela onde você mais sente. Se ela tem um isquiotibial encurtado e o glúteo inibido, o que vai acontecer? Ela vai colocar a mão do lado de fora. Ela não vai sentir o vasto medial. Não que o isquiotibial não iniba o vasto lateral. Porém, os feixes oblíquos são os mais atingidos neste encurtamento. Foi o que eu notei aqui. Além
do componente de extensão do joelho, que é o feixe vertical, que é essa setinha azul, também ele é o único estabilizador dinâmico medial da patela. Então, esse feixe oblíquo é o principal aí. Então, cabe aqui para a gente finalizar a função do quadríceps forte e as forças de atrito, caso esse quadríceps esteja em desequilíbrio e não esteja agindo de uma maneira integral. Qual que é a função do quadríceps? O quadríceps integralmente forte. Então, se eu falo se a pessoa ela não tem desequilíbrio, encurtamento, você já tem recuperado tudo, ela vai sentar numa cadeira extensora, vai sentar no leg, ela vai sentir o quadríceps por um todo. Na sexta-feira nós vamos estar falando diferentes exercícios para ativação de reto femoral e os vastos, ok? Porém, ela não vai conseguir perceber, ter essa noção, se ela tiver com toda a musculatura do quadríceps, daqueles 4 músculos que eu citei, agindo em sinergia, tá? Então, a função do quadríceps integralmente forte, principalmente dos feixes oblíquos do vasto medial, é reposicionar o joelho na posição exata. O que é? Os côndilos femorais sobre os platôs tibiais, certo? Então, o que acontece, pessoal? Não confunda. Há sempre pressão patelofemoral durante exercícios de flexão e extensão de joelho. Sempre vai haver. Por isso que a gente tem que manter a linha mecânica de membro superior. Tem que ter essa pressão patelofemoral. Porém, numa posição que a patela esteja correndo dentro do trilho que ela deve correr. Se ela estiver fora desse posicionamento, aí sim eu vou ter lesão. Então, a pressão ela sempre vai ocorrer, certo? Então, quando ocorre essa força de atrito, geralmente que eu falo assim, 99% dos casos há uma tendência de deslocar a patela lateralmente, porque a patela não desvia para dentro. O que pode acontecer é o fêmur rodar para dentro e a patela ir junto com o fêmur, tá? Mas se eu tenho um fêmur e uma tíbia bem posicionada, a patela não vai deslocar para dentro, certo? É bastante aumentado durante movimentos de flexão e extensão de joelho, onde tenha contração do quadríceps, foi o que eu acabei de falar. O vetor da força compressiva patelofemoral é aumentada, se fazendo necessário a preservação da linha mecânica de membro inferior. Eu fiz questão de anotar isso para vocês do Close Friend não esquecer e não confundir pressão patelofemoral, que nem sempre é uma coisa ruim, a não ser que a patela não esteja correndo aonde ela deveria, tá? E a condromalácia, para a gente finalizar, caso essa tração lateral, caso o vasto lateral e reto femoral esteja puxando a patela muito para fora, sem a contraposição do vasto medial às fibras oblíquas, né? Significa um alto risco de dano às cartilagens da patela e do fêmur, que este é um tema que nós abordaremos mais na aula de quarta-feira. Certo? 18 minutos de aula, foda introdução aí de quadríceps, beleza? Semana então nós vamos nós vamos esmiuçar tudo sobre o quadríceps, toda a cinesiologia do quadríceps, exercício na prática para deixar o máximo aplicável para vocês. Pessoal, espero que tenha gostado, e vocês que estão ao vivo aí, espero que tenha gostado, aproveitado a aula, né? A aula gratuita aí para vocês, não vai ficar salvo, certo? E um grande abraço, um beijo no coração e bons treinos. Espero que vocês estejam estudando comigo, porque eu estou muito motivado, tá? Então divulguem e um grande abraço. Fica com Deus.